a Deus, a paz. Podem se assentar. Amém, né? Então foi uma bênção, né? Sair da Palmeiras. Apesar, né, da gente sedentário lá, né? Quase morreu. Eu falei que eu e o Timóteo eram os retardatários, né? Nós estávamos perdendo pro senhorzinho lá, nós estávamos morrendo de vergonha. O senhorzinho estava lá animado e lá na frente a gente morrendo. O Timóteo estava se encostando em mim. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu falei, você já não estou aguentando nem comigo, né? Então, mas amém, né? Eu falei que foi só o Senhor Jesus, né? Para dar força, né? Para a gente conseguir chegar, subir aquela e subir. Aí a gente chegava numas BR, gente. Aí falava, é essa entrada que a gente entrou, já estamos chegando. Não, daí vinha outra entrada de BR, vinha outra e nunca acabava. Eu falava, pelo amor de Deus, vamos chegar. Os cachorros latindo. Mas nós vencemos, né? Aleluia. E o Timóteo, muito sábio, falou hoje, né, que a gente lá brincando, meu Deus, né, a subida e não sei o que, o pastor Enio falou que era tantos quilômetros, não, eram uns 15, a gente falou, não é possível. E ele falou assim, lembrem que Cristo carregou a cruz. Então, a gente tem que carregar a nossa, fazer a nossa parte, né? Então, gente, olha só, hoje foi um monte de confirmação dessa palavra, né? A Aninha mandou uma oração, a Aninha Cajadada, mandou uma oração para o apóstolo, falando, né, dos rios de águas vivas. O louvor tocou hoje, o louvor do Senhor, quero beber do seu rio, Senhor. E a ministração de hoje, que o Espírito Santo me revelou, é sobre Jesus, que é a fonte de água viva, né? Glória a Deus. E por que aí, o Espírito Santo começou a ministrar, por que Jesus se compara com a água, né? E aí, eu fui estudar, fui pesquisar, e o Espírito Santo foi me revelando. E essa palavra, assim, realmente, assim, é de impactar, assim, para a gente perceber que como a água é importante para a nossa saúde física, Jesus é fundamental, né, para nós também, é a fonte da nossa vida também. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a água, né? Então, a água, começando, ela representa 70% do planeta Terra, né? Então, de todo o planeta, 70% é água, né? E aí, eu achei super bacana que toda essa porcentagem referente à água, água doce, né, tem a ver com os números proféticos, né? 70 tem o 7, que é o número da perfeição, né? E aí, 4% dessa água é doce. O 4 também representa o número de totalidade, né? Da integralidade de uma bênção, de algo. Então, o nosso corpo, nós adultos, ele é constituído 60% de água. Então, 60% do nosso corpo é água. Uma criança, 80% do corpo delas é água. Será que a água é importante, né? Aí, como São Bassassi, olha o que a água atua no nosso corpo. Então, ela atua nos nossos músculos, nas nossas vísceras, na nossa digestão, em todos os processos fisiológicos. Ela transporta o oxigênio, os nutrientes, os sais minerais. Ela compõe o plasma do sangue, ela regula a temperatura do nosso corpo, igual o carro, né? Que você tem que pôr água para ele ficar na temperatura, para não esquentar. Nosso corpo também é a mesma coisa. A água é fundamental. Além disso, a água ela é um solvente universal, né? Que ela dissolve inúmeras substâncias. E se uma pessoa pode ficar sem comer até uns 10, 12 dias. Sem água, se essa pessoa ficar de 3, no máximo 5 dias, ela vai morrer se ela ficar sem ingerir a água. Então, eu fui pesquisar qual que é a importância da água para nós, seres humanos. Para eu fazer essa, né? Porque eu fiquei pensando, mas por que Jesus se comparou com a água, né? Qual que é a importância da água e aonde que ele entra como essa água, né? O que a gente pode comparar ele como a água? E aí, tem a importância das águas e vários fatores, tá?
Então, tem elencados principais. Então, a água, ela é de suma importância para o funcionamento e manutenção do corpo humano, nosso corpo físico. E aí, Jesus, onde que ele entra, né? Então, a gente vai ler lá em Romanos 12, versículo 2. Será que está lá no telão? Não? Vou deixar aqui mesmo. Então lá, diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a gente recebe Jesus, o que ele faz com a gente? Ele nos transforma. Ele começa a fazer uma manutenção na vida da gente, no nosso espírito. E o que acontece com a gente? Aí a gente começa a rejeitar o pecado, a mentira, os vícios, né? Então, quando Jesus entra, a gente aceita Jesus, ele começa a mudar a vida da gente, em todas as áreas, em todas essas coisas. E ele vai fazendo essa manutenção, essa transformação. Assim como a água, ela é responsável pelo funcionamento do nosso corpo, o Senhor Jesus, ele é responsável pela manutenção do nosso espírito, para ele ficar forte, para ele permanecer firme, né? O nosso corpo físico também. Então, o que a gente faz? A gente vai abandonando os velhos hábitos, ele vai tirando aquilo que não faz bem, ele nos torna pessoas melhores, né? Então, quando você vai fazer uma manutenção, o que acontece? Você vai tirar uma coisa que está ruim, que está velha, por exemplo, no carro. Né? Se você fizer a manutenção do carro, você vai tirar aquela peça que está ruim, que está velha, que está dando defeito, e você vai trocar por uma nova, que vai funcionar bem, né, conforme você está precisando. Jesus faz a mesma coisa. Ele vai tirando aquilo que é velho, aquilo que não presta, né? Aquilo que atrapalha na nossa vida, e ele vai renovando, e ele vai transformando. Aleluia! Então, ele nos torna humildes, generosos, compassivos, pacientes. Ele nos livra de todo e qualquer vício. Ele é maravilhoso. Então, olha aí, né, o Senhor Jesus. Essa é uma das comparações. Aí, o que mais que ele se compara com a água? A gente vai ver que em todas as funções da água, o Senhor Jesus tem uma correlação dele na vida da gente. Por isso que ele se compara à água viva. Então, a água, ela é de suma importância na irrigação, na agricultura, na produção de alimentos e na criação de gados. E aí, o que a palavra diz sobre Jesus? Que ele é o pão da vida, não é isso? E ele é o verbo que se fez carne. E o que a palavra diz? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, né, que provém aqui da boca de Deus. Então, ele, assim como a água nos promove, porque através da agricultura a gente consegue o alimento, né, os grãos, a criação de gados, né, então todo o alimento, tudo aquilo que a gente precisa, o alimento para a nossa carne, para o nosso corpo, né, é através da água, ela é fundamental. Sem a água, imagina, a plantação ia morrer, o gado ia morrer, então, a gente não ia ter o alimento. E o Senhor Jesus, ele é o próprio alimento espiritual da nossa vida. O alimento é a palavra, e ele é o verbo vivo, a palavra dele é viva. E esse é o nosso alimento espiritual. E nós dependemos deste alimento. Para nós estar, assim como a gente depende do alimento, o nosso corpo depende do nosso alimento físico ali, né, de nos alimentarmos, o nosso espírito depende totalmente do nosso alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Amém? Que vem através do Senhor Jesus. Aí, o que mais que Jesus se compara com a água? Então, a água, ela é imprescindível no funcionamento dos ecossistemas, da fauna, da flora
de todos os sistemas aquáticos, terrestres, a água é essencial, é fundamental. Nenhum animal sobrevive sem a água. Nenhuma planta, nenhuma árvore sobrevive sem a água. E qual que é o sistema que Jesus mantém funcionando através dele? É a igreja. Ele é o cabeça da igreja. A palavra dele nos dá direcionamento de como dirigir a igreja dele. É ele que nos dá os dons, os talentos, ele que divide entre os seus membros os dons conforme a vontade dele, para que a obra dele funcione com excelência, para que o corpo dele esteja bem alinhado, bem ajustado. Então, ele é o cabeça, é através do Senhor Jesus que essa igreja se mantém funcionando. É através do Senhor Jesus que Ele deu para cada um de nós uma função aqui dentro, para que o reino dele avance, para que haja uma ordem, para que haja um funcionamento adequado da igreja que é dele. Porque a igreja é dele, não é nossa. Nós somos servos dele. E nós temos que cumprir com o nosso chamado. Nós temos que cumprir o propósito que ele nos deu na terra. Através do quê? Dos dons que ele nos deu. Com certeza, cada um de vocês tem um dom, como a apóstola Ana ministrou na semana passada. Cada um de nós tem um propósito, tem um dom. Busque do Senhor qual é o teu dom. Porque a vida não vai fazer sentido, a tua vida nunca vai fazer sentido enquanto você não descobrir o teu propósito nessa terra. É vital descobrir o teu propósito. É vital, é desejo do coração de Deus que você cumpra o propósito para que o reino dele avance, vá em frente, alcance mais pessoas. E para que isso aconteça, a nossa igreja tem que estar ajustada, cada um cumprindo com a sua função, cumprindo com o seu propósito, servindo a maneira que Deus planejou que você servisse. E aonde que diz isso na palavra? Vamos lá na palavra. Efésios 4:15. Amém. Então, Efésios 4:15, daí o 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Então, como que o reino de Deus é edificado? No amor. A base é o amor, né? Então, o que isso quer dizer? Que nós, como corpo, como partes desse corpo bem alinhado, nós temos que cumprir com o nosso propósito com amor. Tem que subir a ladeira com amor, né? Tem que dar mais 7 voltas com amor. Tem que trazer o dízimo e a oferta com amor. Tem que cuidar do teu próximo com amor. Tem que cumprir o teu chamado, seja ele qual for, com amor. Então, a base é o amor. E é só através do Senhor Jesus que esse sistema se mantém funcionando. Porque Ele nos dá a capacitação, Ele nos dá os dons, Ele nos dá os talentos para exercer o nosso chamado dentro do corpo dele, dentro da igreja dele. E essa igreja só avança cada dia porque é a vontade dele. Porque nós sozinhos a gente não consegue nada, a gente não pode nada, a gente não faz nada direito. Se não fosse pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus,
a gente só faz confusão, né? Mas o Senhor nos direciona. Então, é dele que a gente tem que buscar. Não é, eu quero, né? Eu quero... Não, meu chamado é no louvor, mas eu quero... Não, por exemplo, meu chamado é as finanças, né? Mas eu quero no louvor com a voz horrível que eu tenho. Não dá. Não dá. O meu chamado é outro, né? O chamado da apóstola Ana é um, do apóstolo Marcos é outro, né? O chamado da Michelle é lindo, maravilhoso, teatro, arte, né? Louvor, teatro, maravilhoso. E ela faz isso com excelência, porque ela, quando a gente cumpre o propósito, aquilo é feito com excelência. Porque é o Senhor que te capacita. É o Senhor que está te dando aquele talento. Então aquilo vai sair maravilhosamente bem feito. Amém? Tem outra palavra que fala sobre isso em Romanos 12, 4. Quero ler com vocês também. Fala assim, ó, Romanos 12, 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dado, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Amém? Então, qualquer seja o teu dom, exerça com excelência. É isso que quer dizer. E que cada um tem o seu dom. Cada um tem o seu chamado. Que não é menos importante que nenhum outro chamado. Amém? Então, essa é uma das funções, olha que maravilha, né? Da água. E a nossa água viva, que é Cristo, ele tem essa função também no nosso meio, na nossa igreja. Por isso que ele é comparado à água. Porque ele junto com essas comparações, tem tudo a ver, né? O que Jesus faz na nossa vida e a importância da água também no nosso corpo físico, no nosso dia a dia. Então, o uso da água também é imprescindível na produção industrial dos bens materiais, medicamentos e alimentos industrializados. Então, o que isso quer dizer? Quem é a fonte da prosperidade? Jesus. Então, assim como a água é indispensável na produção do bem material, o Senhor Jesus é que libera as bênçãos materiais também. É Ele. A palavra diz, né? Que Ele é o dono do ouro e da prata. E que quando nós buscamos o reino dEle em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Glória a Deus. Vamos ver lá na palavra, então? Filipenses 4:19. A gente tem que confirmar tudo na palavra, amém? Amém. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluia! Aí, Mateus 6:31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, a gente tem que buscar primeiro o quê? O carro? A casa?
o emprego com o salário top lá. Não. O que a gente tem que buscar primeiro? O reino de Deus e a sua justiça. Então, meu querido, quando você está fazendo a obra do Senhor, quando você está cuidando dos pequeninos do Senhor, quando você está aqui juntando um papelzinho do chão da casa de Deus, colocando no lixo, quando você está aqui ajudando na salinha com as crianças, quando os diáconos estão ali abraçando as pessoas, eles estão buscando primeiro o reino, e o Senhor Jesus está suprindo todas as necessidades deles. Eu, glória a Deus, sempre falo que hoje em dia eu já não me preocupo, né? Porque a gente confia em Deus, né? Que Deus suprirá todas as necessidades. Amém? Que a gente faz a obra dele com muito amor, com muito carinho, com muita vontade. Que a gente sabe que é para ele, por ele, tudo é para ele. Porque ele é indispensável. Medicamentos também. Por que os medicamentos? Porque a palavra diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Aleluia! Então, não há enfermidade que não tem cura para Jesus. Não há nada, não é problema de visão, não há câncer, não há diabetes, não há nada que o médico dos médicos não possa te curar. Mas para que isso aconteça, busque o reino em primeiro lugar. Porque se você buscar o reino, se você amar ele em primeiro lugar na tua vida, né? Se você for subir a ladeira, dar 7 voltas, dormir 1 hora, ainda pregar a palavra, rodopiar, fogo. Eu tenho certeza que não há enfermidade que vai prosperar na tua vida, não há. O Senhor vai te livrar. Até o pastor Enio deu um testemunho que eu achei, né, muito legal. Ele falou hoje lá em Palmeira que ele foi fazer uns exames, né, acho que de rotina, não sei. Ah, não, ele foi doar sangue. Ele foi doar sangue, daí ele estava lá já doando sangue, não sei o quê. O cara chegou para ele, olha, você não pode doar sangue, porque você teve hepatite. Ele, mas eu tive hepatite? Quando? Aonde? Nem fiquei sabendo. Aí o que ele falou, né? Ele falou, olha o cuidado de Deus. Ele teve uma doença que é grave, a hepatite. Amém? Ele nem ficou sabendo que ele teve a tal da doença. Porque o Senhor não permitiu que ele tivesse nenhum sintoma. O Senhor não permitiu que ele gastasse com medicamento, com nada. O Senhor curou ele sem ele nem ter percebido que ele tinha uma doença. É esse o Deus que é a fonte de água viva. Aleluia. Amém. Então, próximo. A água, ela gera energia através das hidrelétricas. Eu não sei nos outros países, mas aqui no Brasil, eu sei que a grande maioria das casas são abastecidas através das hidrelétricas. Que é a energia que vem através da água, das represas. E quem é a nossa fonte de energia? Senhor Jesus. Maravilhoso Jesus. Porque Ele que nos renova todos os dias. Ele que nos deu aquela força, apóstolo, para a gente subir aquelas ladeiras, só Ele. Não tinha como. Ele que nos dá força todos os dias, mesmo com um monte de problema que às vezes a gente tem, mesmo diante das lutas que a gente enfrenta, mata um leão por dia, mesmo com ingratidão, né? Mesmo com tristeza, com dificuldade, a gente está sempre feliz. Porque Ele é a nossa alegria, a gente não depende mais de nada do mundo. Aleluia! E é por isso que a gente é doido pro mundo. Porque a gente está passando luta,
a gente está passando por dificuldade, a gente tem um monte de gente falando de você, a gente tem ingratidão das pessoas, mas a gente permanece firme. A gente permanece sorrindo, amando, cuidando das pessoas. Porque a gente depende só do Senhor Jesus. E como diz aquele louvor, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Que droga de voz, tá bom. Né? Então, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti, Senhor. Né? Então, a nossa glória que vá para o pó. Sendo Ele glorificado, basta. Tá bom, tá ótimo para nós. Então, é Ele que dá essa energia. Essa força vem dEle. Porque a gente, sem Ele, meu querido, se eu passasse metade das coisas que eu passo sem Jesus, acho que eu não estava nem aqui mais. Já estava ou no manicômio, ou não sei. Não sei onde é que eu estava. Então, vamos lá na palavra. Filipenses 4:13. Tô deixando o Rafa bem louco, né, Rafa? Vai para um livro, volta para o outro, vai para lá. Então, o que a palavra diz? O que o verbo vivo diz para nós? Que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia! Glória a Deus! Nada vai parar você, o teu ministério, a tua família, as tuas bênçãos. Nada. Porque se Ele liberou a tua bênção, meu querido, não há o que te derrube, não há o que te pare. Vamos lá também em Isaías 40:29. Olha lá, ó. Então o Senhor Jesus dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Nós vamos subir com asas como águias. A gente vai caminhar e não vai cansar. Aleluia! A gente vai correr, vai caminhar, vai fazer a obra, vai para lá, vai para cá, vai cuidar da casa, da família, dos filhos, levar o filho na escola e não vai cansar. No outro dia você está 100% de novo. Porque Ele é a fonte da energia, do vigor, do ânimo. Não há medicamento, não há nada no mundo que dê a energia que o Senhor Jesus nos dá. Aí as pessoas ficam, meu Deus, como que a apóstola Ana trabalha na Electrolux? Eu falei, gente, eu preciso ficar mais perto da apóstola Ana. Eu falei, sério, eu queria entender a matemática, porque não bate. Ela trabalha o dia inteiro. Você chega na casa dela está sempre impecável. Arrumada, limpinha, bonitinha. As filhas, um exemplo de criança. Estudiosas, né? Estão sempre estudando, fazendo, administra a igreja, puxa a orelha da gente que a gente está fazendo coisa errada. Ela sabe de tudo, gente. Ela está por dentro de tudo, ela está ligada. Ela administra o encontro, ela administra os cursos que vão ser ministrados. Não tem, não bate a conta, né, apóstola? Mas ela consegue. Por que ela consegue? Porque ela tem Jesus. E isso basta. Amém? Que um dia a gente chegue no padrão, apóstola Ana, né? Um dia a gente chega lá, em nome de Jesus. A gente está caminhando para isso e a gente vai chegar. Eu creio que vai. Amém? Então, agora essa última, gente,
Olha, essa última eu chorei sozinha em casa. Eu glorifiquei sozinha em casa lendo essa parte, que é demais. Olha como Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Olha por que Ele comparou Jesus com a água. Então, o que acontece com a água? A água doce evapora e gera a formação da chuva e da umidade do ar. Vocês ainda não entenderam, né? Agora vocês vão pegar o manto. Olha só o que o Espírito Santo me falou. O que tem a ver isso aqui com Jesus? O que tem a ver a água evaporar a água, Jesus? Vou te falar agora. Prepara aí que você vai dar uma glória a Deus. A evaporação representa a tua oração que sobe para o trono de Deus. Aleluia! A tua oração penetra no coração de Deus, ela sobe até o céu. E aí Deus vem, abre as comportas do céu e derrama chuva de bênção sobre vocês. Aleluia! Então, meu querido, a chave é a oração, o jejum. Enquanto você ora, o teu clamor está subindo, a tua oração está subindo, o teu pedido está subindo ao trono do Senhor. E é Ele que vai derramar a chuva sobre a tua casa, a chuva de bênção sobre o teu trabalho, a chuva de bênção sobre aquele teu filho que faz tempo que você quer trazer para a igreja, mas não está dando. A chuva de bênção sobre o teu marido, sobre a tua vida financeira. Só que você tem que clamar a Ele. Você tem que se humilhar, pedir, clamar para que a tua oração suba com um aroma agradável a Deus. Então vamos ver lá, Mateus 21. Mateus 21, 22, versículo 22. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Aleluia! Não é para glorificar de pé isso. Gente, glória a Deus. Tudo que você pedir, se você crer, o Senhor vai te dar. Aleluia! Glória, glória a Deus. É só você pedir e você crer, querido. Só isso. Tá fácil. Peça, abra a tua boca e clame ao Senhor. E creia no teu milagre. A fé e a oração são a chave. Clame, peça a Deus e confia nele. E crê que Ele vai fazer. Talvez não seja amanhã, mas Ele vai fazer. O apóstolo sabe, né? A gente orou com o Timóteo quantos anos? 4? 4 anos, né? Batalhando, orando. Ele vinha, tadinho, ele vinha até se esforçar, mas não ia para frente. Não ia, não dava. Aí quando Deus quer, porque Deus é tão maravilhoso, Ele quer mostrar pra gente que a gente é tão pequenininho, tão bobinho. Aí a gente pede, a gente clama, a gente chora. Deus, eu quero meu marido fazendo a obra comigo, eu quero, Deus. Aí, quando você simplesmente fala assim, aí você quer pela força, a gente quer pôr o nosso jeito, né? Não, você tem que ir, você tem que fazer, não é assim, tá tudo errado. E aí a pessoa não vai. Aí, quando você clama, no teu secreto, você e Deus, fala, Senhor, eu entrego ele na tua mão e eu creio que o Senhor vai fazer o milagre. Da noite para o dia Ele faz. E hoje, Ele fez tudo isso lá em Palmeira. Ele trabalhou a noite inteira o dia anterior. Ele foi com o maior amor para Palmeira. Ele abraçou as pessoas, Ele tem o maior carinho com as pessoas. Ele andou todos esses quilômetros sem murmurar, sem reclamar. Ele acordou, ele chegou na igreja com um sorriso no rosto, tendo dormido 1 hora, não dormiu no outro dia. Ele chegou aqui em Curitiba e ele vai trabalhar até as 7 da manhã, sem dormir.
E acho que ele reclamou. Ele glorificou a Deus porque ele amou, ele quer ir sempre para Palmeira. Então, meu querido, creia porque ele vai fazer. Peça, clame ao Senhor e confia nele. E creia. Porque se ele fez na minha vida, ele vai fazer na tua também. Aí, tem lá também, já até me perdi. João 14:14. Já vou encerrar. Amém. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, no nome de quem que você tem que pedir? No nome do apóstolo? É no nome da apóstola Ana? É no nome do Elias, do Paulo, do Pedro? É no nome de quem? Jesus, o nome sobre todo nome. Aleluia. Então, meu querido, peça em nome dele, porque ele já pagou o preço por você. Fala, Senhor, em nome de Jesus, eu clamo por essa situação. Porque o preço ele já pagou naquela cruz. Ele já venceu a morte, ele já venceu Satanás. Ele já batalhou por você. O mais difícil ele já fez. Agora é só você clamar no nome dele e crer. E para encerrar, Atos 14:17. Daí acabamos aqui. Atos 14:17. E contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Ele dá a chuva no tempo certo. Ele vai mandar a chuva no momento certo. Ele sabe o momento de te dar a tua bênção. Talvez hoje você não está preparado para receber a bênção que você tem orado. Talvez há 4 anos atrás eu não estava preparada para receber esse marido transformado. Mas quando o Senhor viu que eu estava preparada, que eu estava pronta, que estava no tempo dele, não no meu, ele fez. Então, meu querido, não desista. Não desanime, porque a palavra diz que aquele que buscar o Senhor, rios de águas vivas fluirão dele. Então, existe um rio dentro de você que flui água viva. Esse rio é Jesus. E o que a água faz quando ela entra em algum lugar? Ela enche aquele lugar. Então, primeiro, a água viva vai te encher. Vai mexer em cada pedacinho teu que tem que mexer. Vai curar cada ferida. Vai tirar cada vício, cada coisinha errada. Ele vai te encher primeiro. E aí, quando você estiver cheio, o que a água faz? Ela transborda. E aí, sabe o que vai acontecer? Ela vai transbordar na tua casa, na tua família. Quando você chegar, você vai estar transbordando Jesus para o teu filho, para a tua filha, para o teu marido, para a tua mãe, para o teu pai, para o teu patrão. Você vai estar transbordando Jesus. E depois que você estiver transbordante, sabe o que a água faz? Ela inunda todo o lugar. E todos ficarão cheios da presença dele. Então, eu quero chamar o apóstolo, quero chamar vocês para vir aqui à frente. Porque aqui, como a Aninha já sonhou, existe um rio do Senhor. Vem até o altar dele, porque aqui tem um rio que transborda a água viva dele. Água fresca que ele tem para você. Ele quer fazer tudo isso na tua vida.
Ele quer fazer você transbordar. Ele não quer que você só encha, você tem que transbordar, inundar.